Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, como já foi dito aqui, é motivo de alegria estar na casa do Senhor para adorá-lo a Ele. Meus irmãos, e já agradecendo ao pastor pela oportunidade, pelo Demide, juntamente com a sua esposa Michele, que estão tomando de conta, pela confiança em que eu possa estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Como eu tenho dito, não sou nenhum pregador itinerante, mas quando se é para falar de Jesus, eu falo e falo de coração, meus irmãos, porque essa chama, ela arde em meu coração. E por onde eu passo, eu costumo sempre falar, criar, peço ao Espírito Santo ali, que ele me dê estratégias para chegar nas pessoas e ali falar algo da parte de Deus. Porque ainda que seja difícil falar algo da parte de Deus, mas nós sabemos que tem pessoas precisando e necessitando, meus irmãos, de ouvir o evangelho da salvação. Aleluia. E aqui, entrando no texto, o qual foi lido em Atos, no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 8, meus irmãos, eu quero trazer aqui, pelo menos, vou tentar conseguir aqui, porque da outra vez eu disse que ia trazer 2, só trouxe 1. Dessa vez eu coloquei 3, imagine 3. Amém. Mas que o Senhor, Ele venha ministrar em nossos corações, porque eu também estou aqui para ser instruído, edificado, fortalecido e alicerçado por esta palavra, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e lá em Atos, um texto em que foi lido, o versículo 8, que fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem ou nome, eu colocaria Espírito Santo como um agente missionário, porque o Espírito Santo, ele é o maior interessado, aleluia, em alcançar a vida do ser humano. Jesus, ele se entregou na cruz para resgatar vidas, para trazer vidas em liberdade, para pôr em liberdade os oprimidos, para curar os coxos, os cativos, trazer vista aos cegos e assim sucessivamente. Meus irmãos, e o primeiro ponto que eu quero trazer desta mensagem é que a promessa do Espírito, onde diz no versículo 8, a parte A, mas recebereis poder. E se a gente for trazer a memória, nós sabemos que era uma promessa lá em Joel, em seu capítulo 2, versículo 28. Em Lucas também está escrito que Jesus, lá em Lucas 24, 49, que Jesus disse: não muito depois destes dias, vocês receberão a promessa do meu Pai, em que Ele vai derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Meus irmãos, isto é maravilhoso, porque antes, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele não era derramado em qualquer homem, ou em qualquer pessoa, não era derramado em jovens, mas somente aqueles que fossem usados com o propósito de pregar a palavra de Deus, pregar o juízo, anunciar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele tinha um propósito definido, aleluia, na vida daqueles que seriam usados para trazer ali de forma juízo, a exortação para aquela nação. Mas quando lá em Joel está escrito que diz que sobre toda a carne, já não é mais pessoas específicas, mas é sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, sobre os humildes, sobre aqueles que se acham alguma coisa. Mas o Senhor disse e prometeu que seria derramado sobre toda a carne. Aleluia! Glória a Deus! Isto é maravilhoso, meus irmãos, porque a promessa, ela se cumpre. Quando Jesus, ele vem anunciando o reino de Deus, logo esta promessa, ela se cumpre na vida dos discípulos. Quando Jesus, ele morre,
aleluia, e que ele ressuscita, onde ali os discípulos eles são dispersos, meus irmãos, nós podemos ver que eles ficaram atemerosos, pensando que Jesus ele não iria ressuscitar, ou que tudo que Jesus ele previu ou predisse não iria acontecer. Mas nós podemos ver que quando Jesus ele ressuscita, ele vai de encontro aos seus discípulos e fala tudo aquilo que ele tinha feito e ainda iria cumprir por meio deles. Aleluia, meus irmãos. Isto é maravilhoso. Lá em João, no capítulo 20, versículo 22, Jesus ele sopra o Espírito Santo na vida dos discípulos. Nós sabemos que em Atos ele diz que tinha pelo menos ali 120 pessoas reunidos no cenáculo. Meus irmãos, isto é algo maravilhoso, porque a Bíblia ela nos relata tudo que Jesus fez. E Jesus ele continuou as suas obras por meio dos seus discípulos e pelo poder do Espírito Santo que habita no meio da sua igreja. Meus irmãos, eu estou falando aqui, mas recebereis o poder. Este poder ele tem um propósito. Quando nós nascemos de novo, da água e do Espírito, este poder ele é definitivamente para que nós possamos fazer algo para o seu reino. Nós não recebemos o Espírito Santo apenas para ficar quietos, parados, para ser apenas, aleluia, ali, algo como o Senhor ele fez uma obra em nossas vidas e assim acaba, aleluia, o ministério do Espírito Santo em nossas vidas, não. O Espírito Santo, ele foi derramado com o propósito para que nós viemos avançar no ministério do próprio Espírito Santo, anunciando as nações, proclamando o Evangelho, trazendo libertação, trazendo transformação pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, e é maravilhoso. Aqueles homens, eles ficaram ali reunidos. A palavra vai dizer, ainda lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49 em diante ali, a palavra vai dizer que eles voltaram para Jerusalém, ficaram ali no cenáculo. Eu posso imaginar e pensar, meus irmãos, que aqueles homens eles estavam incessantemente buscando a presença do Espírito Santo. Eles aprenderam verdadeiramente o que é comer a comida do Senhor. Assim como Jesus disse, eu vim para comer a comida do meu Pai. Eu não vim para, aleluia, satisfazer aqui o meu desejo momentâneo, não. Mas eu vim com um propósito. E aqueles discípulos, eles estavam ali já esperando a promessa. O revestimento do poder que vinha do alto. E eu posso ver ali, meus irmãos, aqueles homens jejuando. A Bíblia não diz, mas em Atos já narra, mas nós podemos ver que aqueles homens, eles tinham um propósito, eles estavam com os olhos no céu, esperando a promessa de receber o poder do alto, meus irmãos, porque eles saberiam que iriam cumprir a promessa. Não eram mais os discípulos que outrora eram covardes, foram dispersos, não, mas quando Jesus ele ressuscita, ele traz algo à tona, ele traz ali a evidência de que verdadeiramente ele era o Messias, o Filho de Deus, em que haveria de cumprir, aleluia, o propósito de salvação sobre toda a carne. Glória a Deus. É maravilhoso, meus irmãos, eu posso ver aquele povo reunido, buscando, orando, jejuando, até que o Espírito Santo de Deus foi derramado. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a origem do poder, que tem ainda no versículo 8, que vai dizer, e ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Meus irmãos, o Espírito Santo, quando ele é derramado, ele faz o ser humano uma nova criatura. Assim como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, aqueles homens, eles receberam o revestimento, o poder do alto. Aleluia! Eles receberam, aleluia, a promessa do Espírito. E agora, a origem, glória a Deus, do poder do alto.
a origem do poder, que é ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este Espírito Santo, meus irmãos, a origem dele, ou seja, é o poder, ele tem por aquisitivo de mover a igreja. O Espírito Santo, ele é a única fonte, aleluia, em que é concedida para bênçãos e renovações espirituais da sua igreja. O Espírito Santo, aleluia, a origem dele, aleluia, é para que o homem seja revestido e vá avante para fazer missões. Ou seja, a origem do poder do Espírito Santo, quando é derramada na vida do ser humano, ele trará consigo os sinais, o qual Jesus disse, em que curarão os enfermos. Aleluia! Muitos serão transformados pelo poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz o homem nova criatura. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que capacita o homem para fazer o ministério, aleluia, ou a obra o qual está designado para cada um de nós aqui nesta noite, meus irmãos. O Espírito Santo, dificilmente você vai ver ele trabalhando individualmente. Mas quando todos se juntavam, quando todos estavam reunidos, aleluia, nós podemos ver o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era derramado quando todos estavam orando. O avivamento era gerado quando todos estavam orando, buscando a presença do Senhor, pregando a palavra, em meio às perseguições, em meio às tribulações, mas eles estavam orando, buscando, pregando o Evangelho com toda a ousadia e autoridade, no poder do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo que convence-nos. Este Espírito Santo, meus irmãos, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Jesus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele tem todos os atributos de Deus. Ele tem todos os atributos do Filho. O Espírito Santo é quem atua. Nós vivemos agora por meio deste ministério, por meio do ministério do Espírito Santo. Meus irmãos, e quando o Espírito Santo mandar você falar, não retroceda. Esta semana eu estive ali no Favorito. O Espírito Santo, ele começou a falar de mim, a falar o meu coração, na verdade, para falar uma jovem que estava no caixa. E citar o versículo o qual eu gosto muito, que é Romanos 12, 12. E ali, Senhor, porque eu sou muito assim, eu vigio muito, com respeito principalmente quando se é uma mulher, porque a gente não sabe o que as pessoas vão pensar. Mas eu disse, eu vou falar. E eu falei para aquela mulher, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E logo aquela mulher abaixou a cabeça e disse, muito obrigado. E ainda anotou o versículo e ela começou a dizer ali, eu estou afastada dos caminhos do Senhor. E ali eu entrei com a palavra imediatamente. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele falar o seu coração, meus irmãos, não negligencie, porque ele se garante. Ele sabe quem está necessitando de ouvir uma palavra. Ele sabe quem verdadeiramente está com o coração contrito. Ele sabe quem está passando por dificuldades, quer seja no seu lar. Mas quando o Espírito Santo, ele querer te usar, fale. Porque não será você, será o próprio Espírito Santo falando por meio de vocês. Meus irmãos, este Espírito Santo, ele nos faz dar testemunho desta palavra. Eu ainda estou na origem do poder do Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne. Este Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Este Espírito Santo é o que nos santifica a cada dia, meus irmãos.
Este Espírito Santo é o que vai nos transformando de glória em glória. Ele vai cada vez mais trabalhando em nossas vidas, nos capacitando. Oh, Senhor da glória, Ele vai cada vez mais ali, nos alicerçando em Sua palavra. Meus irmãos, a verdade é que esse Espírito Santo, Ele é ilimitado. Ele quer derramar o Seu poder sobre nossas vidas. Mas a verdade é que nós estamos ocupados demais com coisas fúteis, para que esse Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revestir com o seu poder e glória. Aleluia! Nós precisamos, meus amigos, meus irmãos, ter acesso ao Espírito Santo. Nós precisamos colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Deixar as coisas de lado que não convém. Os jogos, o celular. Nós precisamos, meus irmãos, ter essa comunhão, porque é o Espírito Santo de Deus que traz essa conexão do alto. É Ele, porque quando Ele derrama do alto céu do seu poder, Ele renova o cristão, Ele fortalece, Ele traz vigor ao cansado, Ele dá vida aos que estão mortos e moribundos. É este Espírito Santo, meus irmãos, que quer transformar cada vez mais a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito da promessa, aleluia, isso é maravilhoso, meus irmãos. O Espírito Santo nesta noite, Ele é aquele que conhece a tua necessidade, Ele sabe o que está dentro do teu coração, Ele sabe qual é a sua intenção em todos os aspectos. O Espírito Santo, Ele quer transformar as vossas vidas, jovens. O Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos ter este relacionamento com Ele. O Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos ter a unidade. Ele quer que nós venhamos se tornar cada vez mais um. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele já foi derramado. A promessa se cumpriu. Recebemos o Espírito Santo, aleluia, Ele desceu sobre toda a carne. Meus irmãos, o terceiro ponto aqui, único, aleluia, é o propósito do poder. O propósito do poder, que fica na parte B, no final do versículo 8, o qual vai dizer: sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, recebemos a promessa, aleluia, a origem do poder, e agora o propósito do poder, meus irmãos, é ser testemunha, é testemunhar, aleluia. Nós podemos ver que existe, nós podemos testemunhar de Cristo ou do Espírito Santo de várias formas. Com as nossas vidas, nós podemos testificar com os nossos lábios, nós podemos testificar com os nossos joelhos, em oração, nós podemos testificar, aleluia, com os nossos pés, anunciando e proclamando este Evangelho. E a Bíblia, o livro de Atos, está recheado de versículos que traz, aleluia, em que os discípulos, eles não estavam, aleluia, em nenhum momento preocupados com as autoridades, com as perseguições. Eles estavam mais preocupados em obedecer a Deus. Quando eles estavam, Pedro e João, indo para o templo, subindo a Jerusalém, nós podemos ver que aqueles homens, ele cura, aleluia, o homem ali, e logo após eles são questionados, aleluia, pelo fato de o homem ser curado. E ali começa-se a perseguição. Nós podemos ver ainda no livro de Atos capítulo 2, em que 3.000 almas aceitam, são convertidas, creem que Jesus, ele era o Messias. Ou seja, eles se arrependeram dos seus pecados e receberam a promessa do Espírito Santo também. E a Bíblia vai dizer que todos eles, aleluia, foram, aleluia,
transformados pelo poder do Espírito Santo que foi derramado mediante a pregação do Evangelho. Nós somos os instrumentos em que Deus quer nos usar. Nós somos os vasos em que o Senhor Ele quer nos usar para pregar o Evangelho, meus irmãos. Nós não podemos parar. Nós não podemos retroceder. Meus irmãos, o Evangelho ele precisa ser pregado. Nós precisamos, de algum modo, deixar mais de lado, aleluia, os nossos deleites, as nossas folgas, para pregar o Evangelho de Deus. Porque este Evangelho ele deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Cada vida que vai, que se perde, meus irmãos, que morre sem a presença de Jesus Cristo, ou seja, é um pé no inferno. Esta é a verdade. Vidas estão sendo ceifadas, aleluia, pelo diabo, porque, aleluia, muitas das vezes nós negligenciamos de pregar o Evangelho. Seus amigos das escolas, jovem, pessoas que passam ao nosso lado o dia inteiro, eles precisam saber que existe o céu, que existe o inferno, que existe um Cristo que veio para morrer pelo pecado de toda a humanidade. E assim, aleluia, que foi derramado na cruz para nos resgatar desta maldição. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, por meio do seu Filho e do Espírito Santo, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que todos sejam transformados. Mas nós não devemos negligenciar aquilo que foi colocado em nossas mãos, porque não é nosso, e ele vai requerer um dia de nós. Isto é algo sério, meus irmãos. Louco, quando te pedirem a tua alma, o que tem preparados e para quem? Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nos foi confiado algo. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz. Ele derramou o seu Espírito Santo agora em nossos corações. Não foi apenas para nos santificar, não foi apenas para nos dar nova vida, mas foi para que nós fôssemos adiante, assim como aqueles discípulos estavam pregando o Evangelho em Samaria, na Judeia, em todos os confins da terra. Aleluia, aqueles homens, eles estavam direto, meus irmãos, eles não paravam de pregar o Evangelho, eram dignos, a Bíblia vai dizer que eles se achavam dignos de ser açoitados, de ser pisoteado, ou seja, de ser ali esbofeteado, por amor ao Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Isso se chama convicção, meus irmãos. Convicção de chamada. Porque quando nós temos uma chamada, nada pode interferir em nossas vidas. Nós devemos pregar. Nós devemos anunciar este Evangelho. Aleluia, Jesus. Eu não sei se era isso que os irmãos estavam esperando, mas esta é a palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite. Que haja um despertamento em nossos corações. Nós não podemos viver, aleluia, como cristãos de qualquer jeito. Existe um testemunho, meus irmãos. Aleluia. Que a sua vida seja um testemunho vivo. Aleluia. Aonde quer que nós passamos, que nós possamos dar testemunho desse Jesus. Meus irmãos, para Jesus, eu sou meio louco. Às vezes eu paro do lado do caminhão, vidro fechado assim, eu bato quando ele baixa. Ei, Jesus te ama, viu? E ele tem um propósito na tua vida. Meus irmãos, e eu dou graças a Deus porque é o Senhor que coloca isto no meu coração. Se fosse de mim mesmo, eu jamais chegaria nas pessoas como eu chego. Aleluia. Pessoas que nem conhecem. Na rua, às vezes eu passo na moto, paro ali. Aleluia, pessoas na rua, em estado de, aleluia, morador de rua. E eu chego, prego ali, pela graça de Deus. Aleluia, dou um abraço. E eu digo, Jesus te ama. E ainda pergunto se aquela pessoa ela quer ir para algum canto se recuperar. Porque este é o papel da igreja, meus irmãos. Aleluia. Ele veio para evangelizar os pobres, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos. Ah, evangelho maravilhoso é o evangelho de Jesus.
quando o Senhor Ele me achou, meus irmãos, eu jamais imaginei de estar aqui hoje. Oh, aleluia, Jesus. Jamais eu não tinha expectativa de vida. Aleluia, eu não tinha um propósito de vida. Eu andava errante, meus irmãos. Para onde os meus amigos, entre aspas, me chamavam, eu ia. Comecei a ser escravo da cocaína, da maconha, das bebidas, prostituições e por aí vai, coisas que eu não acho nem digno de falar aqui. Mas quando Jesus ele chegou na minha vida, meus irmãos, Ele transformou, Ele me fez uma nova criatura, meus irmãos. Este é o poder do Evangelho quando é derramado no coração do ser humano. Este é o maior testemunho do Espírito Santo na vida do ser humano. É quando ele vai transformando cada vez mais, até que nós possamos chegar ali ao pleno conhecimento da verdade. Nós vamos crescer em estatura, nós vamos crescer em conhecimento, nós vamos crescer em graça. Somente este Evangelho que faz isso na vida do ser humano. Como tem gente que odeia este Evangelho ainda, meus irmãos, que transforma vidas. Pessoas escravas da pedra. Quando a gente vai pregar o Evangelho, pessoas rejeitam. O Evangelho que tira a pessoa do lamaçal do pecado. Como podem entender isso, meus irmãos? Aleluia! A Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele é tomado à força. E os que se apoderam dela, aleluia, eles conseguem. Aleluia, meus irmãos. Que nós possamos, aleluia, ter esta convicção do poder que foi derramado. Aleluia, que nós possamos ter este propósito com o Espírito Santo, de ser testemunha, de falar do Evangelho. Não pense que você é incapaz. Aleluia, ainda que você seja incapaz, o Espírito Santo de Deus, Ele é capaz e Ele habita dentro do teu coração. É Ele quem fala, é Ele quem ministra todas as coisas do meu coração, meus irmãos. Em nossos corações. Aleluia, é o Espírito Santo de Deus. E eu já vou finalizar, meus irmãos. Porque já se foi o tempo, é rápido, viu? Glória a Deus, olha. 19h52. Meus irmãos, e é maravilhoso. O Espírito Santo, ele foi derramado, aleluia, com propósito. Aleluia. Ele foi, glória a Deus, ele teve uma origem de poder. Que ele foi ali, ele desceu para capacitar a sua igreja. E o propósito do poder é este, de sermos testemunhas. Meus irmãos, nós precisamos reunir a igreja. Mas não é reunir só em corpo. Nós precisamos reunir em um só espírito. Porque a igreja ela só vai avançar quando as picuinhas, quando as desavenças ela for deixadas de lado. Porque enquanto existir contenda, aleluia, ou briga entre os próprios irmãos, aleluia, o Espírito Santo ele não vai acrescentar a sua igreja. Mas se nós estivermos unidos, aleluia, com um só propósito de alcançar vidas, o Espírito Santo de Deus, ele vai atrair vidas, aleluia, para o seu reino. Porque o nosso propósito é de pregar, mas de trazer vida para cá é do Espírito Santo de Deus. E eu sou grato pela oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus.